Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, tem mais uma aula, ok? Porém, hoje a gente vai falar a respeito, dos ciclos da rocha, ok? Então lá, nossas habilidades, conhecer e diferenciar as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? Os ciclos das rochas é um fenômeno natural cíclico, contínuo e infinito, que envolve os processos de transformação das rochas através do tempo e que ocorrem através da erosão ou do intemperismo, tá? Então, quando eu falo essa questão dos ciclos da rocha, pessoal, tá? Esse processo, ele demora aí milhões de anos para ocorrer, tá? Ele está em constante transformação, tá? Então, todo esse processo de ciclo da rocha, ele é contínuo, tá? Mas vamos sempre lembrar disso, tá? É um processo que demora aí milhões de anos para ocorrer, todo esse processo em si, tá bom? Esse ciclo que leva milhões de anos para acontecer é responsável pela renovação e transformação da litosfera terrestre, parte sólida da Terra. Também vamos lembrar que quando fala aqui da litosfera, está relacionado à crosta terrestre, que nós já vimos isso aí na aula anterior, ok? Tá? Então, um exemplo aí dessa questão dos ciclos da rocha, tá? O exemplo aqui, temos uma erupção vulcânica, O que o vulcão solta ali? O magma, o lava. O que vai acontecer com essa lava? Ela vai se esfriar, Quando ela se esfriar, ela vai ficar sólida. Isso aí é um exemplo de uma rocha, tá? Então, quando o magma se esfria, ele vira uma rocha, tá? Então, é todo um processo para transformação para os tipos de rocha, que nós temos aí 3 tipos de rochas, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Cada tipo de rocha apresenta determinada característica, ok? Então aqui é só um exemplo desse processo, desse ciclo então das rochas. A classificação das rochas. Então, para compreender melhor como esse processo ocorre, devemos considerar os diferentes tipos de rocha, Que esses 3 tipos aí que eu já comentei com vocês. Magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Lembrando, tá, que as magmáticas, elas também são conhecidas como rochas ígneas, ok? Rochas magmáticas ou ígneas, obtidas pelo processo de intemperismo. Condições atmosféricas, que são as primeiras rochas do planeta que se consolidaram com o resfriamento do magma pastoso da Terra. Por exemplo, o granito, tá? Vamos lembrar aí há milhões de anos atrás, como nós já vimos, O planeta Terra ele era temperatura elevadíssima, Com esfriamento, então a formação das primeiras rochas, tá? E as rochas magmáticas ou rochas ígneas, essas aí foram as primeiras rochas, a se consolidarem então no nosso planeta, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de rochas magmáticas, Basalto, granito, tá? Diorito, Temos várias outras. Um exemplo aqui do basalto, pessoal. Quando vocês vão lá na rua 15 de novembro em Curitiba, Lá na rua 15, não tem aquelas pedrinhas brancas e as pretas? Aquela pedrinha preta é o basalto, ok? O granito, o exemplo do granito. Pessoal, essas usam aí de paralelepípedo. É o granito. Então, todas as rochas de origem magmáticas, tá? Ou rochas ígneas. Rochas sedimentares, obtidas pelos processos de intemperismo ou erosão de rochas primitivas, que resultaram na acumulação de diversos sedimentos. Sedimentação. Um exemplo de rochas sedimentar é a argila, tá? Então, pessoal, como eu falo, rocha sedimentar é através do processo de erosão dessas rochas mais consolidadas, tá? Por isso, é um ciclo das rochas, tá? Então, constante, Sempre está ocorrendo. Mas vamos lembrar, é um processo muito devagar, que vai demorar aí milhões de anos para ocorrer todo esse processo então, de transformação das rochas, tá? Então aqui nós temos um exemplo aí das rochas sedimentares, Areia, calcário, arenito, o carvão, argilita, assim por diante, entre outros, tá? Rochas metamórficas, tá?
obtidas por processos associados aos agentes do intemperismo, temperatura e pressão. Esse tipo de rocha surge da transformação de outras rochas, apresentando nova composição e características, por exemplo, o mármore. O processo de transformação de outras rochas em metamórfica é chamado de metamorfismo. Então vamos lá, né? Teve lá uma rocha magmática, né? O I, né? Então passou ali por vários processos, né? Como fala a questão de temperatura, de pressão, assim por diante. Aquela rocha, ela passou por uma metamorfose, tá? Ela mudou toda a sua característica. Então ela passou a ser uma rocha metamórfica, ok? Aqui nós vamos ver alguns exemplos dessas rochas metamórficas, tá? Mármore, xisto, filito, o quartzo, entre outras. Certo, pessoal? Então isso aí seria uma dessas características principais, né? Então do ciclo das rochas. E essa transformação é característica então da rocha metamórfica. Certo, pessoal? Então atividades relacionadas aos ciclos das rochas aí no caderno para vocês fazerem. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.